Graça e paz, shalom para você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, minha ovelha amada. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nós estamos agora no nosso devocional, amém? Quero ministrar uma palavra. Separa o seu copo com água, separa também o seu caderno de guerra profética, o seu caderno de oração, o seu caderno de petições. E nós vamos, nesta hora, ministrar a nossa vida espiritual, a nossa casa. Quero te dizer que é um imenso prazer estar aqui de volta, tá bom? E Deus vai operar grandes coisas. Ele já está operando, Ele continuará assim fazendo, tá bom? Peço que você abra agora a sua Bíblia, minha amada irmã, meu amado irmão, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. E nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Vamos ler? Assim nos diz a palavra. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Presta atenção agora nessa frase que a palavra vai nos dizer. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, os olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Vai deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Então, eu quero te dizer que nesse nosso retorno do nosso devocional, essa é uma palavra inspirada para a minha vida e para a sua vida. A palavra ela está narrando o início do ministério de Samuel. E você percebeu o que a palavra está dizendo? A Bíblia está dizendo, a primeira frase é que um menino servia a Deus no templo. O menino, ele servia ao Senhor diante de Eli. É fato que você já deve saber da história, que Eli era um sacerdote já caído. Era um sacerdote que estava velho, e aqui eu quero que você entenda no sentido espiritual. Nós não estamos falando aqui de aspectos literais.
todas as características que a palavra está nos narrando, ela está apontando para aspectos espirituais. Então, o sacerdote Eli era um sacerdote que já estava velho, envelhecido, ele estava gordo, também no sentido espiritual, ele estava sempre cansado e ele não cuidava mais das coisas de Deus, mas havia um menino. Então a palavra está nos chamando que eu e você, nesta noite, nós precisamos nos tornar como o menino Samuel, porque a criança, ela fala de pureza, a criança, ela fala de santidade, a criança, ela fala também de força, de saúde, de vigor, de recuperação. A criança, ela fala de sujeição, porque a criança, ela tem que se sujeitar, ela tem que obedecer, ela tem que estar diante de alguém. E mesmo com aquele sacerdote corrupto, corrompido, caído, Samuel estava sujeito àquela autoridade. Samuel servia ao Senhor no templo diante de Eli. E aí, a palavra também vai nos narrar que as visões eram raras. A palavra do Senhor era rara e as visões também eram raras. As visões não eram frequentes, ou seja, o povo de Israel já estava experimentando uma escassez da unção profética. E toda unção profética, ela depende, uma unção profética legítima e verdadeira, ela depende de estar lastreada, fundamentada, arraigada, sedimentada e alicerçada na palavra. A palavra do Senhor era rara. Eu quero te dizer então que o momento que nós vivemos é o mesmo retrato, não mudou. A palavra do Senhor continua sendo rara. E eu vou te dizer o seguinte, a palavra do Senhor não é rara porque Deus quer que ela seja rara. A palavra do Senhor, ela não é rara porque não existem Bíblias. A palavra do Senhor, ela é rara porque o povo não quer palavra. Posso repetir? Eu vou repetir para você. É uma verdade. É uma verdade dolorosa, mas é uma verdade. O povo não quer palavra. O povo quer comida. O povo quer bebida. O povo quer entretenimento. O povo quer cultura. O povo quer show, o povo quer espetáculo, o povo quer gritaria, o povo quer tudo. E por último, a palavra. A palavra não tem sido valorizada, a palavra não tem sido buscada, a palavra ela se tornou rara. Isso é muito triste. E quando a palavra é rara, isso vai afetar o mover profético, porque a Bíblia diz que não havendo profeta, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, quando nós abandonamos a palavra, Deus ele vai junto, porque Deus ele só está presente, Deus ele só habita, Deus só se manifesta onde a palavra dele é lida, onde a palavra dele é saboreada, onde a palavra dele é reverenciada, é respeitada, é cumprida, é obedecida. Onde não há palavra, Deus não habita. Onde não há palavra, Deus não se manifesta. Onde não há palavra, Deus não está presente. E aí, a Bíblia nos diz que Samuel estava deitado perto da Arca da Aliança. E eu quero começar a encerrar por aqui. A Bíblia diz que Deus vai se manifestar a Samuel. Aqui no versículo 3 vai dizer que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, porque lá em Levítico havia uma ordem dizendo assim, olha, o fogo não se apagará, continuamente o fogo arderá sobre o altar. Há um louvor, um hino maravilhoso que fala sobre isso, que retrata essa realidade. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará. Então era uma obrigação sacerdotal velar pelos pavios, pegar os espevitadores
e fazer a manutenção do azeite, fazer a manutenção da menorá, ou seja, a lâmpada, o fogo não poderia apagar. Só que presta atenção, nesta situação aqui, o fogo estava quase se apagando, aquele fogo estava quase se apagando. E para não deixar o fogo morrer, porque eu quero que você entenda que o fogo do Espírito Santo nunca vai morrer. Se você não zelar, ele pode morrer na sua vida, mas Deus levantará sempre meninos, sempre levantará crianças. Deus, ele tem os seus Samuéis, ele sempre vai levantar um novo Samuel, uma nova geração. E quando eu falo aqui de nova geração, eu falo de uma mente nova, de uma mente renovada, de um coração puro, de um coração novo. Eu quero te convidar a você ser esse Samuel, eu e você. Precisamos matar esse ali dentro de nós. Esse ali dentro de nós é a nossa velhice espiritual. É quando você está desanimado, você está triste, você não quer mais trabalhar para Deus, você não quer fazer mais nada, você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer ler Bíblia. O fogo vai apagando na sua vida. E quando ele estiver perto, acabar, por causa da sua infinita misericórdia, Deus, ele vai falar, ele vai te chamar. E Deus, ele está nos chamando hoje para nós, a partir de agora, que você está ouvindo essa palavra, vamos ter uma mudança de vida. Vamos ter uma mudança de pensamento. Não vamos deixar o fogo se apagar. Amém? Pegue o seu caderno de oração, pegue o seu copo com água e agora nós vamos orar. E a oração de hoje é uma oração sobre renovo. Amém? Nós vamos pedir renovo da parte do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir a Ele renovo. Pega seu copo com água, amém? Pega o seu caderno com seus pedidos e vamos começar a orar. Mas nós vamos começar a orar agora pelas nossas vidas. Nós precisamos ser renovados pelo Senhor, amém? Pai, nesta hora nós colocamos nossa vida, estamos apresentando este copo com água, estamos apresentando este caderno de orações e mais uma vez nós estamos na Tua presença para que o fogo possa arder sobre o Teu altar. Pai, perdoa-nos das nossas ofensas. Pai, perdoa-nos dos nossos pecados. Pai, perdoa-nos de tudo aquilo que nós temos feito, que não tem Te agradado, que não tem Te glorificado. Essa situação espiritual que agora nos encontramos, Senhor, quantas pessoas estão agora, Senhor, envelhecidas. Pai, ele retrata esse sacerdote que agora está velho, está gordo, está cansado, está dormindo, não zela mais do fogo do altar, ele não tem mais condição nenhuma de trabalhar no templo, mas o Senhor levanta sempre crianças, porque a criança fala da pureza, a criança fala da santidade, a criança, ela fala, Senhor, da obediência. E nós queremos ser agora como Samuel. Limpa nosso coração, limpa nossa mente, tira toda desilusão, tira toda tristeza, tira todo o envelhecimento. Pai, tira tudo aquilo que está na nossa mente que impede o Teu Espírito Santo de operar. E nós te pedimos que o fogo da Tua glória possa consumir o nosso coração, possa consumir a nossa mente. Vai tirando o envelhecimento, Senhor, vai renovando o nosso espírito. Vai trazendo força, Senhor, para que nós possamos nos erguer, para que nós possamos nos levantar. Eu oro por todos aqueles que estão assistindo agora esta ministração. Levante-se, saia desse buraco, saia dessa caverna. Senhor, restaura as nossas vidas. Quem está em calabouços da alma, em calabouços espirituais, Pai, quem está com depressão, quem está com ansiedade, quem está com insônia, quem está, meu Pai, doente espiritualmente, em nome de Jesus, erga-se, em nome de Jesus, levante-se, em nome de Jesus, Senhor, opera na nossa casa. Nós convocamos e solicitamos que o Senhor
traga, que o Senhor mande, que o Senhor ordene, que o Senhor decrete, os anjos do Senhor desçam agora, arcanjos de guerra com espadas de fogo, Senhor, indo nas nossas casas, na velocidade da luz, Senhor, rodando, meu Pai, nos nossos quartos, na cozinha, na sala, cada cômodo sejam nessa hora visitados, e o Senhor coloca agora um domo de fogo, o Senhor coloque proteção sobre as nossas casas, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre, liberta a nossa casa, liberta o nosso casamento, liberta os nossos filhos, liberta as nossas finanças. Nós repreendemos o espírito de miséria, o espírito de pobreza, o espírito de mendigância, nós repreendemos o espírito da falência e nós declaramos e decretamos a prosperidade do Senhor na nossa despensa, no nosso celeiro. Não vai faltar o vinho que fala da alegria, não vai faltar o azeite que fala do Espírito Santo, não vai faltar o trigo que fala, meu Pai, da provisão do Senhor. Pai, apresentamos este caderno com orações e todos aqueles que agora estão fazendo as suas petições, as suas orações, aqueles e aquelas que estão colocando agora o seu marido, as mulheres que estão colocando os seus maridos, os maridos que estão colocando as suas esposas, as mães que estão orando pelos seus filhos e filhas, as avós que estão orando pelos seus netos e netas. Senhor, nós colocamos o nosso ministério, a nossa vida ministerial, que tudo aquilo, Senhor, que está amarrando, que está bloqueando, Pai, nós repreendemos agora que seja quebrado toda corrente, toda amarração, toda oração contrária, todo decreto contrário, toda obra das trevas. Nós declaramos agora que o sangue de Jesus, Pai, o sangue de Jesus, ele é aspergido, ele é passado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E o Senhor vai intervindo, o Senhor vai operando, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai falando às nossas vidas, o Senhor vai falando aos nossos corações. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos recompense. Abençoa nossas vidas. Nós consagramos esse copo com água a partir de agora. Este copo, ele é medicinal, é uma medicina de Deus. Nós ativamos o dom da fé. Nós vamos beber agora com fé. E esta água agora, Pai, em nome de Jesus, ela se torna uma água medicinal, porque a unção do Senhor ela é transferida agora sobre esta água. E o teu filho e a tua filha, que agora comigo bebem, Senhor, haverá libertação do vício, haverá libertação do cigarro, haverá libertação da bebida alcoólica. Oramos por representação, Pai. A mãe que orar pelo seu filho, o pai que orar pelo seu filho, a avó que orar pelo seu neto, pela sua neta. O marido que orar pela sua esposa, a esposa que orar pelo marido, também as orações por representação. E nós declaramos agora, meu Pai, que todo espírito de loucura, todo espírito de enfermidade, Pai, vai dar um grito de derrota agora. E haverá cura física, haverá cura da alma, haverá cura emocional, haverá libertação, haverá restauração, haverá recomeço, haverá rejuvenescimento. O Senhor operando nas nossas vidas, porque operando o Senhor, quem é que pode impedir? Operando o Senhor, quem impedirá? Não há outro Deus além do nosso Deus. Opera, Senhor, nós consagramos esta água em nome de Jesus. Vamos beber? Senhor, em nome de Jesus, opera a tua bênção, opera agora, Pai. Nós oramos pedindo uma excelente noite de sono. Quem está assistindo agora esta ministração de noite. Uma excelente madrugada para quem está assistindo essa ministração e não está dormindo. Uma excelente manhã, Pai, para quem agora está acordando e está assistindo essa ministração. Uma excelente tarde. Nós colocamos a nossa entrada e a nossa saída, declarando que o Senhor é o guarda de Israel e o Senhor está guardando as nossas vidas. Que o fogo do teu altar, que o fogo do teu Espírito Santo não se apague. Renove as nossas candeias, renove o azeite, a presença do teu Espírito Santo, renova os teus dons, sejam ativados. E o Senhor abençoa aqui, meu Pai, os relacionamentos, os casamentos, a vida financeira, a vida ministerial, a vida sentimental, familiar, em todas as áreas, todos os pedidos, fotos, documentos e chaves, todas as nossas petições subam agora
até o teu altar, até o teu trono de justiça. Senhor, julga a nossa causa e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado, minha amada, obrigado por você ficar até aqui comigo. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Se inscreva nesse canal, compartilha essa ministração. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Shalom, graça e paz. E tchau, tchau.